Olá você, paz e prosperidade, bancada inédita. Estamos caminhando para 120 aulas. Olá você, redação agora, bancada inédita. Veja, vou para o meio da bancada inédita. Olha, os dois não querem se separar sob hipótese alguma. Por conta disso, temos os dois em conjunto e o Globo. Professora Denise, aguente essa bancada agora, por favor. Professor Marlos, por favor, vida longa e próspera. Ah, sim, não é paz e prosperidade. Eu gosto de paz e prosperidade. Vida longa e próspera. É uma substituta. Quase enlouqueceu os traders. Deve estar nos assistindo. Não, mas olha, você pode adaptar. Não pode? Ofende muito? O ofende é este globo na minha frente. Isso aqui é que ofende. Muito bem. Olá, você que está conosco, que nos acompanha, você que está ao vivo conosco agora, tarde gostosa, você que nos acompanha à noite também, um grande abraço e nas boas madrugadas, eis que o Pré-ENEM e FPR Eureka no ar, caminhando com esse desfecho do mês de julho e já antevendo agosto a partir da próxima semana. Veja que a caminhada é ágil, agosto, setembro, outubro, prova do Enem no seu caminho. Você que está conosco pela RTVE, pela Paraná Educativa, pela E-Paraná, obrigado por essa companhia querida, todas as tardes, de segunda a sexta-feira, sempre às 16 horas, no primeiro horário, na primeira inserção, reprise 2 da madrugada conosco. Então, todos os dias, segunda a sexta-feira, pela RTVE, ou seja, pela TV Educativa do Estado do Paraná. E você que está conosco pela TV Sinal, um abraço especialíssimo a você que na TV Sinal, TV da Alep, da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, nos acompanha às quintas, sextas, sábados e domingos, sempre a partir das 19 horas. Domingo, então, é especialíssimo. São 8 aulas, domingo à noite, das 19 até as 23 horas e 40 minutos. Um privilégio estarmos na TV Sinal também. E, é claro, especialmente a você que está no YouTube agora, nesse momento, nos acompanhando na inserção do YouTube, comente e entre em contato conosco. Nosso ambiente virtual de aprendizagem agora em agosto, funcionando a plenos pulmões para que a interação se dê também de todas as formas possíveis. Vamos à redação? Super Denise, tudo certo? A organização sua desta temática de hoje? Tudo certo. Vamos a esse tema, não? Então vamos nós? Mas antes de entrarmos na redação, importante, a grade de correções que prometi desde a última semana, não é? Nós vamos aqui para o nosso quadro. E o nosso bom quadrinho vai mostrar o quê? A grade de correções. Então eu brincarei aqui, vou ver se eu consigo fazer em vermelho, de tal forma que, pulando para o lado de cá, não, acho que aqui fica melhor, né? Pulando para o lado de cá, então eu construirei o nosso quadro, olhando para as competências. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, competências, tá? Então aqui eu tenho a competência 1, ela vai funcionar assim. Esta competência 1, depois eu tenho a competência 2, deixa eu escrever aqui, competência 2, tenho a competência 3 e tenho a competência 4, além das 5. Denise, por que o Exame Nacional, o INEP, divide em competências? Ou seja, eu posso dizer que uma competência vale mais do que a outra? Não, a pontuação é a mesma. Exato. E qual é a pontuação, Super Denise, por favor, para o nosso aluno? É aquilo que a gente sempre repete como professores de português, por sinal, é o único momento que você pode conseguir a nota 1000. Os 1000 pontos, perfeito, Denise. Por quê? Porque cada competência vale 200 pontinhos, certo? Cada fatia aqui. Então, nobres, Laércio e Oswaldo, veja só, eu tenho aqui uma espécie de pizza, um bolo. Cada uma das fatias vale 200 pontos. Então, eu preciso me esmerar para que eu atinja isso. Aí vem nosso quadrinho aqui, olha. Nosso quadrinho vai ser colocado aqui para que você interaja conosco. Então, são as competências, por causa da... Olha, a linha está ótima, né, Oswaldo? Eu gostei dessa linha. Você viu que ela está bem retilínea. Ela ficou, eu gostei dessa linha. Ainda bem que não tem nenhum professor de matemática aqui, né? Elton vai chegar daqui a pouquinho, né? Imagine o rancor. Olha, o rancor dele. Se eu não dissesse que você não está usando linha... Não. Eu jamais iria. E eu não ingeri absolutamente nenhuma substância. Essa linha está parecendo um polígono, né? Nenhuma substância. Muito bom, tá muito bom. Nada. Parece que os alunos estão pasmos. Eles estão achando assim fantástico. E aí nós vamos mais longe. Agora nós vamos colocar o delineamento das notas. Então, olha aqui. Delineamento na linha. 0, tá? Aí nós vamos colocar aqui 4, vamos colocar 8, vamos colocar 12, vamos colocar 16 e vamos colocar 20. Na verdade, o que significa 0,
o 40, o 80, o 120, o 160 e o 200. E agora eu vou dividir mais ainda, veja só. Agora eu entro aqui nessa divisão para trabalhar a nota propriamente dita. Olha aqui. Então, quando o nosso aluno, você que está nos acompanhando agora, sobretudo você que está pela TV nos acompanhando e precisa ter a dimensão de que tudo que você fizer estará sendo observado aqui em cada uma das competências. A competência 1, nobres amigos, é o que nós vamos chamar como norma culta, o NC, norma culta. Então, você será penalizado se errar demais dentro dessa criterização. E é comum que o aluno, em média, consiga estar nesse horizonte de 120 ou de 160. Raros são aqueles que atingem os 200 pontos. E é muito comum nós termos alunos que estão aqui nos 80 ou nos 40. Isso é péssimo, né, Denise? Porque significa que eles erraram muito e já perderam nota por conta disso. Então, a ortografia, o vocabulário só é avaliado aqui nesta competência. Então, é aqui que você perde necessariamente se cometer deslizes, erros atrozes no seu texto. É aqui que você é punido e não em outras situações. Aí lembramos a famosa redação do macarrão instantâneo. Então, tantas críticas feitas à época sobre o macarrão instantâneo. Bobagem. Bobagem, sobretudo, quando alguém não conhece essa grade de correções. O que é isso aqui? Essa é a grade de correções. Ou seja, é com base nesta grade que todos os corretores fazem o seu trabalho junto ao Ministério da Educação, junto ao INEP, junto ao CESP e o UNB. A competência 2 é aquela que trata do quê? Da adequação à proposta. Então, você tem norma culta aqui e adequação à proposta, ou seja, escrever sobre aquilo que se pede, ter escrito sobre o tema. E nós falávamos há pouco, o professor Laércio dizia na primeira aula, quanto à imigração. Naquele ano em que a imigração foi cobrada como tema, a imigração no Brasil no século XXI. E quem errou não entendeu, quem errou foi quem não compreendeu esse recorte. Não era a imigração desde o nascimento, o surgimento da história brasileira e dos primeiros colonizadores, não. O recorte era só no século XXI. Da mesma forma, a lei seca. Por que esse tema da lei seca foi tão maltratado? Porque o aluno não compreendeu que o destaque estava ali na aplicação da lei seca, e não extinguir a lei seca ou criar uma outra lei, mas sim na aplicação da lei seca. E no ano passado, qual foi o drama recorrente do ano passado? Foi não saber que a publicidade infantil é em questão, em discussão no Brasil. Então não se adequa à proposta. O ideal é que o nosso aluno consiga estar aqui, certo, Denise? Porque aqui ele atendeu plenamente, mas sabemos também que é muito comum termos alunos aqui e aqui. Quem não compreende a proposta vai continuar jogando aqui nessas duas colunas, certo? Aí também se aplica a questão estrutural do texto, né, Marcos? A Exato. questão do texto dissertativo, Lembrando, argumentativo, justamente, escrito em prosa. Exatamente. Lembrando que essa é a única competência que tem um X aqui no zero. Quer dizer, você pode levar zero em norma culta? Pode, claro que sim. É possível zerinho em norma culta. Aqui não, porque se você não está adequado à proposta, não escreveu sobre o tema e não cumpriu exatamente o que a professora Denise falou, um texto em prosa, por quê? Porque os versos são proibidos, e são proibidos mesmo, é um texto em forma de parágrafo, prosa, e se você também não escreveu esse seu texto usando o viés argumentativo, se você quis narrar, não é que você não possa narrar durante o seu texto, o que você não pode é só narrar, percebe isso? Você pode narrar durante a tua argumentação para dar uma sustentação diferenciada, mas você não pode e não deve querer, sob hipótese alguma, exclusivamente trabalhar com a voz narrativa. Então, tudo isso está colocado aqui na competência 2, certo, Denise? É bem por aí. Inclusive, a narração sempre de domínio público, né, Marcos? Sem dúvida. Você não pode falar simplesmente da sua vizinha, fica do professor descontextualizado. aqui do lado, contar uma, porque ele é desconhecido em relação ao público. Não, os dois, né? Por que o professor aqui do lado? Por que ele podia ter pulado? Por que o professor aqui do lado? Domínio público. Domínio público. Você não é domínio público, Oswaldo. Isso mesmo. Você não é domínio público. Ainda não. Voltando ao que interessa. A competência 3 é a seleção e a organização dos argumentos. Nós vamos aqui colocar a SOA, porque seleção e organização de argumentos é aqui
que toda a tua bagagem, todo o teu conhecimento adquirido ao longo da formação se faz essencial. E esse é o problema. A enorme parcela de alunos trabalha aqui e aqui, ou seja, os alunos dificilmente conseguem atingir os 160 e raríssimos trabalham nesse horizonte da nota máxima, que é o que nós desejamos. Então é normal que você tenha assim essa diretriz de nota máxima com excelência. Aqui você já teria 600 pontos, certo? Aqui se você trabalhasse com 160, você teria 320, trabalharia com 480, não dá. E aqui 360, aí vai diminuindo. Aqui você tem o quê? 240. E aqui pior ainda, 80, você não vai atingir sequer os 240 pontos, quer dizer, sua redação é insuficiente. Aí é aquele percentual de milhões de brasileiros, infelizmente, tá? A competência 4 vai trabalhar com o quê? Com o desenvolvimento da argumentação e com os elementos coesivos, ou seja, os elementos de ligação. É aquilo que dá estrutura ao teu texto. E qual é a receita de bolo para nós sempre? Que você trabalhe com 4 parágrafos. Por quê? Porque a competência 4 também avaliará a estrutura, a montagem do seu texto e como você o coloca necessariamente. É comum que você, que marcou aqui, fique nesse horizonte ou fique aqui também repetindo. Raros são aqueles que conseguem a nota máxima, insistindo mais uma vez, e boa parcela são aqueles que estão aqui nessas notas e acabam ficando sempre à mercê de coisas ruins. Então essa é a grade de correção. Quer dizer, quando o corretor pega um texto, Laércio, pega um texto, Oswaldo, ele vai trabalhar com esse horizonte de correção. E daí é que saem as notas. Aquela competência 3, Laércio, é justamente o que você estava falando em relação ao repertório do aluno. Sim. Então é o que a gente chama de projeto de texto. Quais são os argumentos relevantes que ele vai usar e quais são aqueles que ele vai ter condições de analisar e embasar a tese dele. Ou seja, eu posso dominar todas as outras. Se é um assunto que eu desconheço, vou zerar. Não, você não zera. Não chega a zerar? Mas você não zera por quê? Porque ele tem essas parcelas. Ah, sim. Por que você não zera? Porque você pode ter saído razoavelmente bem em gramática, porque ou na norma culta, normativamente, você pode ter trabalhado atendendo o enunciado, mas o teu texto é vazio, ele é oco. Então você vai ser punido aqui, teoricamente punido. Usar o termo punido não é bem-vindo, mas você será, de alguma forma, apenado ali. Aqui na competência 3, Seleção e organização de argumentos. Eu acabo trocando a ideia. No momento que eu deveria escrever eu escrevi imigrante. Qual o erro que o corretor vai considerar? Você entrará aqui, a não ser que você desenvolva essa ideia com raciocínio errado. Uma coisa é você errar a palavra, outra coisa é você errar o raciocínio. Certo, mas se você erra a palavra, você é punido aqui. Eu devia ter falado o imigrante fez tal coisa, eu disse que o fez tal coisa, elas estão em lugares geográficos diferentes e as consequências são outras. Mas aí depende do que você fez na extensão. Porque se por causa dessa troca você não entende bem o conceito de imigrante e emigrante, então o teu erro não é só ortográfico, o teu erro não é só normativo, o teu erro é argumentativo. Aí é punição maior. A gente chama isso, né, Marlos, de incoerência interna. Sim. Vai entrar aqui, ó. Então são os elementos coesivos, a coerência, a organização, a estrutura. Entra exatamente aqui. Perfeito. Tá? Por fim, aquilo que nós gostamos, o PIS ou o PAS, certo? O que é o PIS e o que é o PAS? É a proposta de intervenção social ou é a proposta de ação social? Lembre-se, o seu texto precisa, no desfecho, trazer sempre uma proposta. Por que no desfecho, Marcos? Eu não posso colocar isso no meio? Não. Você vai colocar no final. No final do texto, sobretudo no último parágrafo, você procederá utilizando uma proposta que, de alguma maneira, traga certa luz acerca da temática, como nós veremos daqui a pouquinho. Marcos, deixa eu fazer uma pergunta. Tá, você colocou no fim. Sim. Certo? Porque durante o texto eu tenho que traçar a argumentação que irá me você levar está aqui, para aquela... Tá? É como se dissesse assim, a competência 1 está em todo o texto, do começo ao fim. A competência 2 está em todo o texto, do começo ao fim. A competência 3 e a 4 são aquelas que dão toda a estrutura do texto formato. A competência 3 vai ficar no desenvolvimento propriamente dito, que é o recheio. A competência 4 é a estrutura, é o todo, mas ela também está no desenvolvimento. Já a competência 5 é aquela do finalzinho. Tá? É você terminar bem, é terminar o texto para cima. Feliz da vida. Tá? Então, propósito de intervenção, o ideal é que você fique aqui
sempre nesse horizonte, mas sempre entendendo que as notas aqui são notas ruins. Elas são ruins e elas podem prejudicar teu texto, certo? Então está aí a grade. Agora nós vamos aplicar essa grade em nossa proposta. Então nós vemos o que o nosso aluno conseguiria aí se fizesse um texto nessa modalidade. Vamos para cá? Então a proposta 2009, Super Denise selecionou essa proposta. Venha para nós, então, objetivos da aula de hoje. Venha para cá, venha para cá. Você está com nossos objetivos. Levantar reflexões acerca dos temas apresentados na prova do Enem de 2009. Levantar possibilidades do quê? De argumentos que façam com que o nosso texto progrida necessariamente. Leitura eficiente da coletânea, porque a coletânea nos dá certo embasamento. Eu não posso copiá-la, não posso e não devo copiá-la sob hipótese alguma, mas ela nos dá uma dimensão. Entender que a utilização deve ocorrer por meio de paráfrase, jamais de cópia ou colagem. Compreender a importância de agregar conhecimentos externos por meio de argumentos de autoridade, pessoas de notório saber e argumentos de prova concreta, se você também lembrar naquele momento que são dados, conceituações. Por fim, aprender e compreender a crítica contida nas charges na linguagem verbal não verbal. Manda para nós, Laércio, mais um next aí para nós. Isso, mais uma, meu amigão. Manda ver isso. Então está aí. Agora sim, Oswald, você está sentado aí por algum motivo. Você não está sentado apenas para brilhantar esta bancada. Você está sentado para pensar conosco nessa temática. Nobre Laércio, também vamos no barquinho aqui. Então, com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto. Denise, venha comigo, amiga. Dissertativo argumentativo, ou seja, um texto no qual eu não só emito uma opinião, eu vou além da opinião, eu construo uma tese com viés advocatício, ou seja, eu construo uma tese que demonstre que eu conheço o assunto. E para o aluno é difícil, não é, Denise? Não deveria ser. É a tese inicial, né? Essa tese inicial ela tem que estar bem clara, até para que o corretor ele consiga entender naquela progressão o objetivo do texto. Não pode ser aleatório. E por isso que as notas acabam baixas. Aí você pega assim, eu falei em 3,5 milhões de candidatos que não obtiveram nota até 500 pontos. Mas se você adicionar aqueles outros que mal chegaram aos 600 pontos, eu tenho mais 1 milhão. Então, espere aí, de 6 milhões e 100 mil candidatos, eu tive 4,5 milhões de indivíduos que não conseguiram desenvolver um bom texto. Aí eu vou ter mais 1 milhão entre 600 e 700. Resultado, eu tenho 5,5 milhões. Vão sobrar o quê? 600 mil candidatos. Não porque alguns não fizeram a prova. Vão sobrar o quê? 400 a 500 mil candidatos com notas melhores, entre 700 e 1.000 pontos, sendo que só 250, 0,0004% conseguiram mesmo obter 1.000 pontos. O que significa isso? Que nós estamos muito mal. Totalmente. O país não inventa, o país não cria, o país tem mão de obra desqualificada. É um problema seríssimo. E esse resultado, desses 4 milhões de pessoas que não conseguem fazer uma redação, é espetacular. Eu tenho um colega, eu sempre dou esse exemplo, eu tenho um restaurante. Falou que não consegue mão de obra. Eu falei, como você não consegue pessoas para levar uma bandeja do lado para o outro? Não consigo. Não consigo um cara que chegue à mesa e olhe para o cliente. O que era para o senhor, por favor? E anote o pedido. Um bife ao pobre mal passado. Ele não consegue escrever uma frase. Parece que é banal isso, mas não é. O outro reclama que não consegue arrumar motorista. Falei, mas é tão complicado guiar um caminhão? Não é guiar o caminhão. Ele não sabe lidar com o computador que vem no caminhão. E isso tudo é reflexo da não construção de textos bons da má formação. E isso a gente pode ver historicamente, né? Quer dizer, a gente compreende isso se olharmos historicamente. Se a gente pensar em como foi a educação, por exemplo, a partir do período da ditadura militar, né? Como se comprometeu a questão do entendimento das coisas, do discernimento, né? A Lei 5692, de 71, ela comprometeu em muito a nossa capacidade de entendimento, de perceber a realidade em volta, a partir do momento que comprometeu uma série de disciplinas, né? Quando, por exemplo, nós tornamos história, geografia, filosofia em estudos sociais, né? Com toda certeza. E aí vai algumas em detrimento para que pudéssemos ter o tal do ensino profissionalizante.
Nada contra o ensino profissionalizante. Só que, no momento em que ele chega, ele não poderia comprometer as outras disciplinas, de maneira nenhuma, que foi o que aconteceu. Então, o nosso tema. Esse é um texto dissertativo argumentativo, agora a nossa temática. O indivíduo frente à ética nacional. Ora, quando escolheram esse tema, em 2009, nós estávamos às vésperas de um outro processo eleitoral, eleição à presidência em 2010. E sempre que temos eleições, sempre, essa temática aflora, porque parece que surgem paladinos, defensores dos direitos, da cidadania, da igualdade, dos mais modestos da sociedade, de uma sociedade eficaz, eficiente. Sempre é comum isso. Nós veremos muito em 2016, no ano que vem. Os paladinos se arvorando nos bairros porque querem se candidatar à vereança, e depois aqueles que querem ser os prefeitos, porque eles vão consertar a cidade que ama, a cidade que vive, porque eles têm soluções mágicas, mirabolantes para tudo isso. Então, aflora essa temática do indivíduo frente à ética. Esse tema, quando vi pela primeira vez, já me coloquei na questão de será que eu preciso sempre discutir a ética em um país que parece desconhecer completamente o sentido dessa palavra e a sua aplicação? Um país que tem uma frase, né, fantástica, que aqueles honestos se envergonham de ser honestos, né? Sim. Isso coloca... porque, em tese, não tinha que discutir isso. Não. É regra. O cara não precisa ir à televisão, vota em mim porque eu sou honesto. Espera lá, isso é regra. É uma condição mínima para ele ser candidato. Mas até isso é maculado em nosso país. Porque mesmo o país tendo uma lei chamada como lei da ficha limpa, ainda assim há recursos e recursos e recursos advocatícios que permitem a indivíduos estarem no poder, como é o caso de um deputado federal de São Paulo, que a despeito de ter uma folha corrida capaz de dar a volta numa pista olímpica, falando em Olimpíadas, na última raia, isso, tá lá, ele ainda assim é um parlamentar que se mantém no poder. Então, mas o problema é que ele não está lá por golpe. Ele está lá porque foi eleito. Eu pensei que você dizer que ele não está lá sozinho. Ele também não está sozinho, infelizmente. Mas ele está lá porque ele foi eleito. Não, sim, sem dúvida. Né? E aí você entra infelizmente, nós votamos. Você entra nesse viés. Indivíduos que querem se candidatar a qualquer cargo eletivo, deveria ser o mínimo requisito. Não tem que falar que eu sou honesto. Não, se você não for, você nem está aí mostrando a tua careta. Nesse sentido, Oswaldo, historicamente. Exatamente. E isto é uma realidade dentro do Brasil, né? E não é de hoje, não é de hoje. Eu já comentei com você, o nosso primeiro governador geral no Brasil, ele já foi processado em Lisboa por enriquecimento ilícito. Sim. Nosso primeiro governador geral. Ou seja, só para ter ideia. Né? Então, se nós olharmos, o Brasil tem sido isto, né? Aonde você tem pessoas que se aproveitam até da ignorância de uma massa não educada para poder se manter no poder e a partir daí fazer o que bem entende. Mas aí que está a questão. A corrupção, que inevitavelmente fará parte dessa abordagem textual, ela só existe porque você tem todos os elementos corrompendo. Veja, se nós dissermos assim, olha, Laércio, eu vou te fazer uma proposta aí de nós fazemos determinada coisa. Se você disser não, quando um não quer, dois não fazem um elemento. É claro que vou ter que procurar outra pessoa, mas você vai dizer não. Porque você diz, não, mas isso não é ético, isso não é correto, então eu não farei, eu não vou expropriar-me. Mas é comum dizer que a classe política ela é corrupta. Não é uma verdade, a classe política é reflexo de uma sociedade. Nós temos políticos que, infelizmente, denigrem a sua própria imagem. Mas nós temos políticos que lutam arduamente e tentam, sim, não só se manterem fiéis aos seus eleitores, mas fiéis a esse propósito de defender a ética propriamente dita. Fala, Denise. É que eu queria entrar naquela polêmica que eu trouxe para vocês em relação àquilo que a gente chama de moral e aquilo que é ética. Uma pessoa, ela pode ter moral, mas não pode necessariamente ter a ética. Isso. Então, assim, um exemplo bem tranquilo até para o pessoal que está assistindo. Se você pensar numa sala de aula, Marcos, os professores,
o aluno não pode usar celular, certo? Não no Paraná. Você é de outro estado, no Paraná é proibido o aluno de ensino fundamental, de educação básica, ensino fundamental e ensino médio, ele não pode utilizar o telefone em sala de aula. Fato. Então, enquanto o professor está olhando, celular guardado. No momento em que o professor vira para escrever alguma coisa, o que ele faz? Ele usa o celular. Mas isso é uma atitude que não é corrupta. Isso tem não moral. Isso não é, não. Mas não tem ética. Não, isso é uma atitude simplista, não tem problema nenhum, eu não estou ofendendo ninguém. É esse raciocínio que leva muitos a corromperem. Exatamente. Que não fiz mal a ninguém, isso não dá nada. Isso não é. Veja, se existe uma lei, por que nós nos arvoramos ao direito de desrespeitá-la? Esse é o ponto. Né? Tem a lei. Não pode usar o telefone. Quando eu uso o telefone, eu desrespeito ou não a lei? Então você claro que sim. não tem a então ética. eu estou acima da lei. Exatamente. Justamente. Numa determinada situação, para ilustrar isso, então a gente só fica falando dos bilhões da Petrobras, que eles fazem reflexo de todo o resto. Chamando a atenção de uma determinada pessoa caminhando na rua com o seu cachorro, estou falando comigo. O que aconteceu comigo, olha, o seu animal não sabe usar um vaso sanitário. Então, eu estou entendendo que você vai recolher os dejetos. Deveria. Não, a rua é pública, não sei o quê. Eu pago impostos! Quando você deixa os dejetos do seu animal na rua, quando você joga a sua bituca de cigarro pela janela do carro, quando você joga papel de bala pela janela do carro, quando você ultrapassa pela direita, ou você fica ali na pista da esquerda, abaixo da velocidade, atravancando todo mundo, também está descumprindo um monte de regras. Totalmente. E aí que nós voltamos à temática mesmo, que é assim, o indivíduo. Por quê? Porque esse tema parte deste recorte. É a ação do indivíduo diante da sociedade. A sociedade, o poder público e o indivíduo. É tripartite essa iniciativa. Você só culpa o poder público, mas você esquece que a sociedade é que elege esse poder público e é o indivíduo, membro dessa sociedade, que contribuiu pela ação ou pela omissão. Eu não morro de amores, e nunca o fiz por determinada classe política, mas um político alagoano nos deixou uma frase que me embala há muito tempo na vida. Disse assim o senhor Teotônio Vilela das Alagoas, das Minas Gerais, do norte, nordeste, sudeste brasileiro, como ele se arvorava nas suas diretrizes inúmeras. Por ação ou por omissão, por estímulo ou incompreensão, somos responsáveis por todos os fatos históricos. E ele tem razão. Sim. Se faço ou não faço, eu sou negligente. Se ajo ou se deixo agir, porque também fui negligente, eu sou responsável porque a história vai acontecer. Aí é que entra aquilo. Você disse bem, se o sujeito, ficha suja, foi eleito, é porque ele teve milhares e milhares de indivíduos que ignoraram a ficha suja e voltaram ao velho lema de Adhemar de Barros. Qual é? Ele rouba, mas faz. Exato. E veja, no final das contas, se torna uma tradição, um costume desse país ser assim. Né? São Paulo, é do nosso jeito de ser, assim. é a nossa maneira de ser, é o costume, é o jeitão do brasileiro. Jeitinho brasileiro. Né? É o jeito do brasileiro e se torna moralmente aceito. Mas né? vocês viram vocês viram como esse tema é um tema que é atual, né? Sim, ele foi em 2009, mas... Não, mas ele é mais atual ainda do que em 2009. Ele se aplica em 2015. Agora, você viu que é um tema curto, mas que possibilita aquele aluno ficar estagnado. Foi o que aconteceu. Notas baixíssimas, por quê? Porque o aluno não sabe discorrer sobre esse assunto com propriedade, não é, Denise? Com argumentação, porque ele não tem. Aí vem as leituras, aí vem a presença dele nas aulas de história, de geografia, de filosofia, de sociologia, de literatura, porque ele não tem embasamento. Por isso o texto é raso. Esse é o problema. Ele pode, inclusive, traçar um panorama histórico, né? Nossa, até chegar na atualidade, de que maneira o povo se comporta diante da política nacional. Sem dúvida. Muitas porque vezes de maneira é o indivíduo frente à ética né? nacional, subentendendo que a ética existe. Sim. E é de todos, mas ele tem que agir em favor dessa ética. Por exemplo, conversando com você, José Murilo de Carvalho tem um livro muito bom
O título dele é Os Bestializados, onde justamente ele fala a respeito da suposta não participação do povo brasileiro no que foi a proclamação da nossa República, né? Então, veja bem, o povo brasileiro não participou e, por conta disso, a nossa República é o que é. O José Hermolino de Carvalho Moratz, que não é bem negativo. Assim. Uma parcela da população brasileira participou, ela estava lá e ajudou, ela faz parte da população brasileira. Lima Barreto escreveu um outro livro, quase co-irmão. Lima Barreto escreveu isso lá no comecinho do século passado. Há mais de 100 anos. Lá foi Lima Barreto escrevendo Os Brusundangas. O Lima, que era um grande crítico da sociedade do Rio de Janeiro, como uma sociedade geral. Então, agora, para o texto, indivíduo frente à ética nacional, apresentando proposta de ação social que respeite. A proposta de ação social é a nossa famosa PIS, proposta de ação social ou proposta de intervenção social. Que, é claro, respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione coerentemente argumentos e fatos para a defesa. Esse é o próximo slide, amigo, só para que fecharmos com a lei. Só lidar com gente honesta. Meu Deus, que solidão. Ele diz tudo. Sabe aí, que né? essa charge reflete o seguinte, ótimo, né? As pessoas dizem, não, mas a maioria é honesta. Infelizmente não é verdade, porque se fosse verdade, não viveríamos o conflito. E essa charge ironiza isso. Meu Deus, que solidão. Né? Se a maioria fosse honesta... Ele está sozinho aqui, ó. Ele está sozinho, né? Lidar com gente honesta. Que solidão. Onde estão os honestos? E o gênio do Milor Fernandes, né? Para onde eles foram? E de que maneira reverter isso? Exatamente, porque essa proposta seria isso. Então, né? você terminar o texto com uma proposta de intervenção ou uma proposta de ação social que mude isso e que faça com que a honestidade, a ética não seja exceção. A honestidade e a ética sejam a condição de todos. O contrário é exatamente isso. Por isso que nós sabemos que alguns povos, algumas culturas, que essa caneta está deixada aqui, eu a esqueci. Se eu voltar aqui amanhã, essa caneta estará aí. Porque ninguém mexeu nela. Porque ninguém mexeu. Por quê? Porque não é daquela pessoa. Não é aquela história de achado não é roubado. Achado... Essa história é bobagem. Isso é o jeitinho. Não tem Quando alguém devolve alguma coisa que achou, ele vira notícia. Vira notícia. Vira notícia, exatamente. Vira notícia em jornal. Devolve algo que não é dele, vira notícia. É uma coisa espetacular isso. Adentrando ao estúdio, né? o astrólogo da equipe. O astrólogo, exatamente. O astrólogo da equipe adentrando. Ele chegou de turbante, inclusive, gente. Vocês não têm ideia. O professor Elton está de turbante. Aliás, chegou de turbante. Elton Júnior, nosso Por que se tirou o astrólogo. Vocês podem mandar cartas pedindo horóscopo para ele, viu, gente? Ele faz Virgem. Ele faz lemão, né? Ele quer falar, não pode. Tu não vai falar nada. Já tá aí, ele que fique e vai embora com você. Não, ele Ciúmes agora, deu ciúmes. ficou bravo. Ficou bravo. Ciumento. Isso! Ficou bravo. Parece poder ficar, eu sei que O sonho dele vai se realizar. Ele vai. Isso aí. Andamos demais acomodados. Deixa eu terminar a aula. Venha. Nós temos 2 minutos. Andamos demais acomodados, todo mundo reclamando em voz baixa, como se fosse errado indignar-se. Sem ufanismo. Ufanismo aqui, olha, eu sou ufanismo, tudo que é meu é bom, é melhor. Porque dele estou cansada. Sem dizer que este é um país rico, de gente boa e cordata gentil, com natureza aqui sobrou, belíssima e generosa, sem fantasiar nem botar óculos cor-de-rosa, que o momento não me permite. Eu me pergunto o que anda acontecendo com a gente. Tenho medo disso que nos tornamos ou em que estamos nos transformando, achando bonita a ignorância eloquente, engraçado o cinismo bem vestido, interessante o banditismo arrojado, normal o abismo em cuja beira nos equilibramos, não malabaristas, mas palhaços. Aí você tem a senhora Luft, certo? Na revista Seja, exatamente, ela que pertence à família dos dicionários também, entre outras coisas. Lia Luft. Tá, pode seguir, meu amigo Laércio. Então, só para fechar. Qual o efeito em nós? Eu quero terminar com essa frase. Qual o efeito em você? Nós. Agora pule para o tema, para o indivíduo. Tirou nós. Qual o efeito em mim? Eu, no eu. Em eles são todos corruptos. Até que ponto o senhor Cotardo Caligares? Até que ponto eu também me corrompo nas microatitudes da minha vida? Se eu corrompo no micro-universo, eu certamente, se tiver uma chance, poderei corromper no macro-universo. Cuidado, lindo tema esse, você fará essa redação. Certo, professora Denise? Certíssimo. Semana que vem teremos a proposta do sistema prisional, ineditaça para nós. Oswaldo, você vai precisar do Globo? Não vou precisar do Globo. Beleza, Laércio, obrigado. Super Oswaldo, obrigado pela participação. Denise, boa semana. Semana que vem voltamos. Grande abraço. Valeu!